Hoje nós vamos falar sobre cavitação. A cavitação é um problema muito grave, muito sério, que acontece em vários tipos de equipamentos hidráulicos. Ela pode acontecer nas bombas hidrodinâmicas, pode acontecer em bombas de deslocamento positivo, pode acontecer também no interior de cilindros hidráulicos, em hélices de barcos ou de navios. Enfim, é um problema quando nós temos fluidos em escoamento, líquidos em escoamento. E a cavitação deve ser evitada porque ela causa danos muito graves ao equipamento, principalmente pela questão da erosão do material que a cavitação causa, além também dos problemas de rendimento, de perda de vazão, de potência desses equipamentos. Especificamente nas bombas hidrodinâmicas, nós vimos lá na especificação que uma verificação era bastante importante. A verificação que o NPSH requerido deveria ser maior do que o NPSH disponível. Ou seja, que o NPSH requerido pela bomba, fornecido pelo fabricante, ele tem que ter um valor maior do que o NPSH disponível, que é aquele NPSH que é disponibilizado pela instalação hidráulica. Quando isso não acontece, ou seja, quando o NPSH requerido é menor do que o disponível, nós temos então a formação da cavitação. Mas, basicamente, o que é a cavitação? Quando, na sucção da bomba, nós temos uma perda de carga muito acentuada, temos um desnível muito acentuado, ou seja, temos uma dificuldade muito grande para que o líquido saia do seu reservatório de sucção e chegue até a zona de vácuo no centro do rotor da bomba hidrodinâmica, quando ele tem uma perda muito grande nesse percurso, a pressão desse líquido ela pode chegar num valor muito baixo, extremamente baixo, que é a pressão de vaporização do líquido. Então, quando esse líquido chega aqui na pressão de vaporização, ao entrar na zona de vácuo, algumas bolhas vão se formar, bolhas de vapor, ou seja, esse líquido que está no estado físico líquido, ele passa então para o vapor. Algumas bolhas de vapor são formadas. Nessa parte em azul da figura a gente consegue observar que é na zona de vácuo, no centro do rotor. Quando essas bolhas, rapidamente, pela ação da força centrífuga, saem da zona de vácuo e se dirigem para a saída da bomba, se dirigem para a extremidade da pá do rotor, quando elas estão basicamente nessa zona, tá girando aqui para esse lado, né? Quando estão nessa zona, o que acontece? A pressão, que era muito baixa, que era uma pressão de vaporização, ela passa a ser uma zona de alta pressão. E essas partículas, então, elas voltam para o estado líquido, rapidamente, muito rapidamente. Todo o líquido que está no entorno dessa bolha de vapor que se transformou em líquido novamente, que colapsou, se choca e forma uma onda de choque. E essas partículas, então, elas são aceleradas e elas acabam batendo tanto na superfície metálica do rotor quanto na carcaça da bomba. E isso faz com que esse material do rotor e esse material também da carcaça vá erodindo, vai se perdendo o material. Então, nós temos aqui ao lado a figura de um rotor semiaberto que sofreu os efeitos da cavitação. Então, nós podemos observar que
um dos efeitos típicos são essas cavidades que acontecem no material. Então elas vão formando essas cavidades, vão erodindo, retirando o material até o desgaste total da pá do rotor ou até mesmo a quebra do rotor. Isso é um problema bastante sério, porque com o tempo vai causando desbalanceamento desse rotor e, consequentemente, muita vibração no equipamento. Então, levando a também outros problemas mecânicos nos rolamentos e em todo o funcionamento dessa bomba. Também leva a uma perda bastante considerável no rendimento do equipamento. Então, ele fica muito instável, esse equipamento não entrega sempre a mesma vazão. São todos efeitos muito graves da cavitação. Como é que a gente pode observar que o equipamento está cavitando? Principalmente pelo ruído. O barulho, parece que a bomba está no interior desta bomba, parece que ela está bombeando brita, pedra, de tão acentuado que é o ruído do equipamento. Então, por isso que é importante sempre a observação dos sentidos, escutar se o equipamento está funcionando de uma maneira correta, tranquila. Um outro detalhe bastante importante também que deve ser falado é que muitas bombas trabalham com líquidos quentes em processos industriais, na indústria de celulose, na indústria de papel, na indústria alimentícia, farmacêutica. Muitas vezes os líquidos bombeados são quentes. Então, quando esse líquido ele entra na zona de vácuo quente, então é mais fácil desse líquido vaporizar. Consequentemente, é mais fácil da bomba cavitar. Então, uma das estratégias que se faz é que quando a bomba vai trabalhar com líquidos quentes, que ela seja instalada afogada, para nós não termos problemas de pressões extremamente baixas na sucção dessa bomba. E aqui também a gente traz algumas medidas para evitar a cavitação de uma maneira geral. Então, sempre diminuir o desnível da sucção. Sempre que possível, é preferível instalar a bomba afogada, mesmo que o líquido não seja quente, porque nós vamos estar mantendo a escorva da bomba e vamos estar auxiliando, fornecendo energia para essa bomba na sucção. Diminuir a perda de carga na sucção, ou seja, diminuir o número de curvas, de válvulas, de conexões desnecessárias na sucção. Uma outra maneira também de diminuir a perda de carga é aumentar o diâmetro do tubo de sucção. Por isso que nós dimensionamos a sucção com uma velocidade de escoamento menor e também, normalmente, o diâmetro na sucção é maior do que o diâmetro usado no recalque, exatamente para poder evitar a cavitação e deixar, o NPSH disponível num valor adequado da instalação. Quando se faz tudo isso e não funcionou, é preciso verificar se a bomba que está instalada no sistema de bombeamento ela está adequada para aquela condição, se ela foi bem especificada. Se não for nada da instalação e se verificar que é a bomba, então essa bomba deve ser trocada para uma que tenha um NPSH requerido de acordo com o NPSH disponível.